Olá pessoal, como vão? Mais uma aulinha do professor Denis, História Geral, Independência das Américas. Nas aulas anteriores nós já havíamos estudado então como que o mundo veio se estruturando, né, através das suas mudanças, né, do capitalismo mercantilista, né, de acúmulo de metais que deu origem ao descobrimento das Américas, depois veio a industrialização, né, o iluminismo, a burguesia, né, o neocolonialismo e etc. e tal. Nessa época, no século XIX, mais ou menos, então, houve os eventos das independências, né? A América espanhola e portuguesa, principalmente, se tornaram independentes, né? Então, esse é o contexto do mundo. Agora vamos particularizar, vamos estudar a América espanhola, particularmente, né? Ou seja, a América que foi colonizada pela Espanha, né? Então, México, né? Na América do Norte, México, na América Central, depois tivemos na América do Sul, né? Argentina, Peru, etc, etc. Todos esses países aí tiveram seus processos de independência mais ou menos nessa época aí, né? Bom, vamos estudar particularmente então a independência das Américas espanholas. Qual era o contexto aí dessas Américas? Vamos lá? Vamos lá? América Espanhola, independência. Fatores, né? Quais são os fatores que levaram a essa independência? Ou a essas independências, né? O iluminismo, né, que levou a lutas libertárias através da burguesia. A industrialização, né, os Estados Unidos, né, a Inglaterra, a Europa se industrializou e havia interesses capitalistas, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, para que essas colônias se libertassem. Por quê? Porque essas colônias eram essas colônias, né, colônia espanhola principalmente, essas colônias eles eram dependentes da Espanha, né? Então eram colônias e era basicamente baseado na mão de obra escrava ou de servos, praticamente escravos. E o que os Estados Unidos e a Inglaterra pretendia em patrocinar ou incentivar a independência dessas colônias era justamente porque escravo não compra, não tem salário, né? Então esse pessoal começou a incentivar as independências, né? Isso aí no fundo estava o quê, gente? A burguesia, né? A burguesia é aquela pessoa que tem a produção, né? Pode ser uma produção agrícola ou produção industrial, né? Mas produção agrícola mecanizada, né? Não aquela agricultura lá da mais antiga, né? De 1500, né? Do feudalismo. Não é essa agricultura que a gente tem hoje aí, industrializada, mecanizada, né? Mas principalmente o burguês, ele é o quê? É aquela pessoa que tem a indústria, né? O dono da indústria, é o burguês. Então isso daí, o surgimento da burguesia, né, e da indústria vai influenciar a independência das colônias, né? Primeiro lá a independência dos Estados Unidos em 1776, né, no século XVIII, que, que desencadeou também, influenciou muito, inspirou muito a independência da América Espanhola, né? Então, mais um motivo. A Revolução Francesa também inspirou esses movimentos de independência, né? E a industrialização dos Estados Unidos, né? Que igual eu falei para vocês, né? A industrialização ela causa um movimento, né? Olha, né? Como que tá ali o outro país, né? Tem mais fartura, tem mais benefícios, etc. Né? Tem a indústria traz mais conforto, etc, etc. Né? E essa burguesia, né? Vamos dizer assim, essas pessoas mais ricas da América Espanhola começaram a se inspirar nesse sentido também, né, de que queriam uma vida melhor e toda essa propaganda que vem junto com a industrialização, né, todo esse movimento iluminista, né, burguês, né, de luxo, abastança, vem influenciando também essa independência, né, porque aqui nas Américas
haviam pessoas muito ricas também, né? Que estavam em contato com a Europa, Estados Unidos e foram influenciando. Veja que o povo ele não participa desses movimentos. Eu vou citar daqui a pouco aqui para vocês, vocês vão ver que o povo fica de fora desses movimentos, né? Esses movimentos de independência, geralmente, né, com exceção de um outro país aí que não vou citar agora, né, e os outros países latinos, né, o Brasil também, né, não teve participação do povo na independência, né, permanece as elites da época da colônia permanecem no poder. Isso é importante vocês saberem, né, que as elites que estavam aqui nas Américas, que eram quando a América era da colônia portuguesa ou espanhola, essas elites que aqui viviam, elas continuam no poder depois da independência, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto na Venezuela, qualquer outro país da América, México, etc. Tá bom? Vamos continuar aqui. Estrutura social. É importante, então, a gente falar sobre a estrutura social dessas colônias das Américas. Né? A gente não está falando aqui das colônias de Portugal. Nós estamos falando aqui das colônias da Espanha, né? Tá certo, gente? Então, por exemplo, Peru, Venezuela, tá certo? Bolívia, esses países que hoje são chamados de Peru, Bolívia, Venezuela, é que tinham esse sistema aqui, tá? Colômbia, tá certo? Então, qual a estrutura social desses países, dessas colônias espanholas? Uma estrutura social fechada, ou seja, estamental, né? Não tinha, era muito difícil a pessoa, era muito difícil a pessoa subir na escala social, né? O cara que ocupava uma classe social mais baixa era quase impossível para ele subir de classe, né? Era muito fechado. São grupos fechados, né? São grupos sociais fechados. E quais grupos são esses, né? Vamos lá. Primeiro a gente tem de saber crioulos, né? Ou criojos no castelhano, criojos, né? E os chapetones, né? Esses daqui são os dois principais, né? Ou pelo menos são a elite da colônia espanhola era composta, a elite. A pirâmide eu vou falar daqui a pouco. A elite era composta de criojos e chapetones, tá? Quem eram os chapetones? Os chapetones era que ocupava o topo da pirâmide, né? Era a classe mais alta que tinha. Eram espanhóis que moravam aqui nas Américas, né? Eram espanhóis que vinham para cá. Né? Esses espanhóis, esses chapetones, eles controlavam o monopólio espanhol, né? Eram pessoas designadas pelo rei da Espanha, né? Pelos reis da Espanha, né? E aqui eles vinham aqui para manter o monopólio. Então eles ajudavam aqui, gente, a fiscalizar, a vigiar, a manter essa estrutura, né, estável e etc. Né? Para que esse dinheiro fosse levado para onde? Para a Espanha, né? Certo? Lembrando que nem pensar em indústria aqui nessas Américas nesse momento, né? Era uma colônia extrativista, né? Todo praticamente quase tudo, né, que era produzido aqui era levado para fora, para a matriz. E a matriz revendia, né, ou ficava com ouro a prata, tá? Mas então, esses chapetones, eles tinham o quê? O controle social, eles estavam acima de tudo aqui, né? Eles tinham os principais cargos políticos, os principais cargos econômicos, fiscalizadores, etc. Tá bom? Em segundo lugar, na pirâmide, ou seja, um pouquinho mais abaixo na classe social, vinham os criojos ou crioulos. Né? Não tem nada a ver com aqui no Brasil que a gente fala crioulo é a pessoa preta. Não. Criojos eram o quê? Filhos dos chapetones, né? Eram pessoas que não eram espanhóis, não tinham nascido na Espanha, portanto não eram chapetones, eram filhos dos chapetones. Né? Os chapetones vinham, constituíam aqui a sua família, ou já vinham com a família para cá. Os filhos que nasciam eram os criojos. Né? Esse pessoal não tinha acesso aos melhores cargos. Tinham cargos, bons cargos, tal, mas não era, então, o que dominavam, né? E aí vocês vão ver que a independência, então, principalmente, né,
além daqueles outros fatores que eu falei, vem dessa briga entre crioulos e chapetones. Os crioulos querendo assumir o poder, né? Porque eles já tinham nascido aqui, eles não iam embora daqui, eles já né, tinham constituído família aqui e tudo. Eles queriam derrubar, destituir os chapetones, né? Para assumir o poder, né? Mas vejam que a elite também, eles, né, não tinham uma proposta democrática, né, de libertação de escravo, de índio, não. Eles queriam o quê? O poder, que quem detinha o poder eram os chapetones. E para isso eles tinham o quê? Declarar a independência, né? Lógico que eles contaram com o apoio de Inglaterra, dos Estados Unidos e de outros países, mas eles queriam o quê? Tinha a independência da Espanha, né? Mas não queriam mudar a estrutura social nenhuma, né? Ou melhor, eles queriam era subir de posto, né? Bom, então, classificando, os crioulos eram elite, filhos de chapetones, queriam poder. Geralmente tinham, então, eram baseados, eles se basearam, né, nos princípios iluministas, né? Os crioulos, eles para justificar a independência, né, eles justificaram o quê? Nos princípios iluministas de igualdade, fraternidade, né, na Revolução Francesa, né, ideais iluministas, né, então, de independência, de voto, de democracia, tal. Só que eles, quando eles tomaram o poder, eles não fizeram a democracia que atingisse todo mundo, né? Era uma democracia restrita, né? Só atingindo ali, então, dando benefícios para esse grupo de crioulos, né? Os outros, né? Os escravos, os índios, os mestiços, ficaram do mesmo jeito que estava, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos falar sobre a pirâmide, né, social da América Espanhola. Veja que é diferente da brasileira, né? A brasileira era o quê? A classe alta, né? Aí tinha, aí em segundo lugar vinha ali aquelas pessoas, né, tipo professor, médico, alguma coisa assim que não era uma classe média, né? Era uma classe intermediária. E embaixo vinham os escravos, né? Essa daqui, né, é um pouquinho diferente. Vamos olhar como que era. Então, aqui a gente dá para ver direitinho como que era essa pirâmide, olha. Em cima aqui os chapetones, né? Veja que aqui a quantidade de chapetones é bem pequenininha, né? Depois vem os crioulos, os criojos, né? Com um pouquinho mais de gente, que eram as pessoas filhos desses chapetones que já nasciam aqui, em quantidade já iam crescer, é uma sociedade crescente em termos de crioulos, né? Os mestiços, né? Ou seja, filhos de índios com escravos, ou filhos de índios com crioulos, ou filhos de índios com chapetones, filhos de escravos com chapetones, crioulos, ou seja, os mestiços aqui, né? Entre índios, escravos e os brancos, tá? Olha, um pouquinho grande também, né? Bem maior que chapetones e crioulos. Depois vinham os índios nativos, né? Embaixo de tudo escravo. Então, como é que a gente entende essa pirâmide aí? Poucos chapetones, muito pouquinhos, mas era quem dominava tudo. Depois vinham os criojos, que era um pouquinho mais, mas muito pouco. Essas duas camadas eram elite. Depois vinham os mestiços, tá bom? Mestiços, pessoas livres, né? E depois vinha o que? Os índios. Os índios eram servos, né? Não era praticamente um escravo, tá bom, gente? Então, aqui no Brasil, nós não usamos tanto o índio assim como o espanhol utilizou, e eu vou explicar por quê. Né? Agora, embaixo tinha escravo, é bem menos escravo que aqui no Brasil, tá certo? Porque foi muito utilizada a mão de obra do índio, né? Por que isso daí? Porque o índio, né, quando o espanhol chegou aqui, o índio ele foi utilizado nas minas de ouro e prata para retirar esse minério, né? E foi um trabalho até não houve tanta resistência assim, porque o índio, quando o espanhol chegou, ele tinha um sistema de produção chamado de mita, e o espanhol usou isso, certo? Ou seja, o que é a mita? A mita era o quê? O índio, determinadas partes, determinados meses do ano, alguns índios eram obrigados,
né? Isso antes do espanhol chegar nas tribos indígenas, né? Eles eram obrigados a fazer alguns trabalhos para os líderes, por exemplo, consertar a estrada, consertar uma coisa, fazer uma cabana, alguma coisa assim. Eles eram obrigados a fazer isso, chamar de mita, né? Então eles eram obrigados a prestar benefício e trabalho para a comunidade, né, sem receber nada e tal. Tá? É chamado de mito. Quando o espanhol chegou aqui, ele utilizou esse sistema e se deu muito bem, porque o índio já estava adaptado com isso daí. Só que muito diferente. O índio era utilizado pelo espanhol até morrer. O índio foi dizimado pelo espanhol. Né? Praticamente acabou-se os índios. Né? Mataram, né? Ou mataram de tanto trabalhar, né, nesse sistema de mita, ou então eles matavam mesmo por questão de, de religião ou de ódio mesmo, tá certo, gente? E tinha também um sistema de produção desse índio chamado de encomenda, né? As encomendas eram então o que? O espanhol, né, o chapetone ou o criojo, ele tinha o que? Ele tinha esse índio para trabalhar para ele, em troca esse espanhol ou esse criojo, ele dava o que? Ensino para ele, ensinava ele a ler, escrever a Bíblia, né, baseado na Bíblia. Então, isso é encomenda, né? Muito pouco seguido isso, né? Ou seja, o índio mais trabalhava do que estudava ou aprendia espanhol, ou latim, ou aprendia a ler e escrever para poder estudar, participar de missas, etc. Certo? Então, pessoal, fiquem em paz, tudo de bom para vocês, até a próxima aula.